Muito bem, queridos. Hoje nós iremos estudar a lição de domingo, dia 25 de junho. O tema é Perseguidor dos Cristãos. Antes, porém, convido você, se puder, acompanhar comigo a oração. Pai bondoso, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina neste domingo, dia 25 de junho. Pedimos a tua orientação neste momento, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Saulo de Tarso aparece pela primeira vez em Atos como um dos envolvidos no apedrejamento de Estevão. Se você olhar o livro de Atos, capítulo 7, verso 58, você vai ver claramente esta história. Em seguida a isso, então, nós temos uma conexão ampla da perseguição que ele se envolveu ali em Jerusalém. Quando nós olhamos para Pedro, para Estevão, para Filipe e Paulo, nós temos agora aqui nesse homem Paulo, uma pessoa convertida, né? Um envolvimento completo, significativo, e nós temos o registro no livro de Atos, o que ele fez, o que Pedro fez, o que Estevão fez, Filipe, realmente algo significativo, se envolver em episódios que levaram a propagação da fé cristã para além do mundo judaico. Quando nós destacamos aqui, olhamos para Estevão, é especialmente importante destacarmos que a pregação dele realmente foi algo assim tremendo. Ele sofreu um martírio porque ele exerceu influência profunda através daquilo que ele estava falando, que foi contrário ao pensamento dos judeus fanáticos. Queridos amigos, Estevão, um judeu que falava o idioma grego, era um dos 7 diáconos. Atos capítulo 6, verso 3 até o verso 6. De acordo com Atos, alguns judeus estrangeiros que foram morar em Jerusalém, eles entraram em discussão com Estevão acerca do conteúdo da sua pregação sobre Jesus. É possível, talvez até provável, que Saulo de Tarso estivesse envolvido nesses debates. Quero ler com vocês aqui o livro de Atos, capítulo 6, do verso 9 até o verso 15. Nós temos aqui o debate. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Desculpem aqui, eu estou lendo errado. Vamos abrir aqui na página certa, tá? É Atos capítulo 6, verso 9 até o verso 15. Diz assim: Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Vejam que a hostilidade feroz para com a pregação de Estevão parece ter resultado de duas coisas diferentes. Por um lado, Estevão atraiu a ira de seus adversários por não dar importância primária à lei judaica e ao templo, que haviam se tornado o foco do judaísmo e eram símbolos preciosos da identidade religiosa e nacional. Mas Estevão fez mais do que simplesmente menosprezar esses dois valiosos ícones. Ele proclamou vigorosamente Jesus, o Messias, crucificado e ressurreto, era o verdadeiro centro da fé judaica. Portanto, não é de admirar que ele tivesse irritado o fariseu Saulo. O livro de
Filipenses capítulo 3, versos 3 a 6, Paulo falando a respeito de como ele era antes da conversão. Ele diz algo bastante assim interessante, né? Veja o que Paulo fala a respeito de si antes da conversão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então vejam como era Paulo antes da conversão, né? Ele era perseguidor, ele era um fariseu, ele era zeloso e alguém que vivia assim com muito rigor a lei, uma forma fanática, né? Portanto, não é de admirar, né, que ele tivesse se irritado com Estevão, porque ele era muito zeloso contra os cristãos primitivos, e isso indica que ele provavelmente pertencesse a uma rigorosa e militante ala, né, dos fariseus, cheia de fervor revolucionário. Saulo, ele entendia, né, que as grandes promessas proféticas do reino de Deus ainda não tinham se cumprido. Ele provavelmente acreditava que era sua tarefa ajudar Deus a tornar aquele dia uma realidade. O que se poderia fazer purificando Israel da corrupção religiosa e da ideia de que esse Jesus era o Messias. Vejam, convencido de que estava certo, Saulo estava disposto a matar os que considerava errado esse ponto de vista. Então, embora precisemos ter zelo e fervor pelo que cremos, como temperar zelo com a compreensão de que às vezes podemos estar equivocados? Pare e pense um pouquinho. Saulo achava que estava certo e estava perseguindo aqueles que estavam agindo da forma correta. Por isso ele cometeu muitas falhas. Eu gostaria que você meditasse também, que você colocasse a sua vida nas mãos de Deus, deixasse o Deus e o Espírito Santo conduzir você. Você aceita isso? Que maravilhoso. Então vamos orar. Obrigado, Deus querido, por tudo. Humildemente pedimos que o Senhor continue nos consagrando, nos dando sempre a vontade de te servir. Habite em nós cada dia mais, nos transforme, que possamos deixar que o Espírito Santo nos ilumine, nos instrui a cada momento. Assim como o Senhor transformou Saulo, o Senhor possa nos transformar também. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.